Olha, uma mudança gigantesca está vindo aí e vai transformar o mercado imobiliário brasileiro. Vamos entender juntos o que vai acontecer em 2026 e como isso mexe com a vida de quem tem imóveis para alugar? A grande questão é: a forma como a renda de aluguel é gerenciada hoje está preparada para o que vem por aí? Porque, de fato, uma transformação enorme está no horizonte para os proprietários de imóveis no Brasil. Sabe aquela prática de não declarar a renda do aluguel para fugir do leão? Então, está com os dias contados. Uma reforma tributária muito abrangente está vindo aí justamente para fechar essa porta. Para começar, vamos entender o problema que essa reforma quer resolver: a informalidade e a sonegação fiscal, que sempre foram muito comuns no mercado de aluguéis de imóveis. O que até hoje é uma prática comum, aquele acordo de boca, pago em dinheiro para não deixar rastro, vai se tornar um risco gigantesco. Aquele combinado com o inquilino para não declarar nada simplesmente não vai mais funcionar. Tá, mas como o governo vai conseguir essa fiscalização tão completa? A resposta, resumidamente, é tecnologia. Uma infraestrutura digital nova e muito poderosa vai conectar todas as informações. A primeira peça desse quebra-cabeça é o CIB. Pensa nele como um CPF, só que para o imóvel. Cada casa, apartamento, sala comercial vai ter um número de identificação único e rastreável. É o fim do anonimato. E para juntar todas essas informações, entra em cena o Sinter. É basicamente um supercomputador da Receita Federal que vai centralizar todos os dados do CIB. Ou seja, o governo vai ter tudo num lugar só, fácil de consultar. E na prática, olha como isso vai funcionar de forma automática. O inquilino declara o endereço onde mora no imposto de renda dele ou até ao registrar um carro novo. O sistema de inteligência artificial da Receita cruza essa informação, vê que o imóvel tem um dono diferente e, pronto, acende um alerta de locação presumida para o proprietário. Simples assim. E as consequências para quem for pego são bem pesadas. A multa pode chegar a 75% do valor do imposto que não foi pago. É um risco que, francamente, deixa de valer a pena. Ok, mas não é só a fiscalização que vai ficar mais rigorosa. A própria forma de cobrar o imposto sobre o aluguel vai mudar completamente. Vamos conhecer agora o IBS e a CBS. Bem, no coração da reforma tributária estão esses dois novos impostos, o IBS, que junta tributos estaduais e municipais, e a CBS, que é federal. Juntos, eles funcionam como um IVRA, um imposto único sobre o valor agregado, que vai unificar um monte de impostos antigos. E aqui vem uma virada jurídica muito inteligente. Antes existia toda uma discussão se alugar um imóvel era um serviço ou não. Agora essa discussão acabou. A lei passa a tributar o fornecimento de um bem e alugar um imóvel é exatamente isso, fornecer o uso dele para outra pessoa. Fim de papo. Certo, muita sigla, muita regra nova, mas a pergunta que não quer calar é, no fim das contas, como isso vai impactar o bolso de quem vive de aluguel? A lei criou algumas faixas de isenção baseadas no faturamento anual. Mas, atenção, aqui tem um detalhe crucial: aluguel de temporada. Se o aluguel for por um período curto, menos de 90 dias, como no Airbnb, não tem isenção. A regra é clara: alugou, paga o imposto. E a alíquota não é a mesma para todo mundo, não. Aluguéis residenciais de longo prazo e os comerciais vão ter um belo desconto de 70%, o que deve deixar o imposto em torno de 8,4%. Já os aluguéis de temporada, que são vistos como uma atividade mais parecida com hotelaria, o desconto é menor, de 40%, o que praticamente dobra a alíquota, para quase 17%. Com isso, os proprietários ficam diante de uma escolha estratégica. Manter os imóveis no nome da pessoa física significa somar o imposto de renda, que já é alto, com esse novo imposto do IBS/CBS. A outra opção é se estruturar como uma empresa. E esse gráfico aqui deixa a diferença bem clara. Na pessoa física, a carga de impostos total pode passar dos 35%. Já com uma estrutura de holding, esse percentual pode cair para menos de 20%. A economia, como dá para ver, é gigantesca. Bom, com uma diferença tão grande nos números, uma estratégia começa a se destacar como a mais inteligente para otimizar os impostos: a criação de uma holding imobiliária. E como isso funciona? É relativamente simples. Cria-se uma empresa, a holding, que funciona como um cofre. Os imóveis são transferidos para dentro dessa empresa.
A partir daí, é a empresa que aluga, que recebe o dinheiro e que paga os impostos, só que com uma alíquota consolidada bem mais vantajosa. Então, para a gente resumir os pontos principais. Primeiro, a informalidade no mercado de aluguéis acabou. Ponto final. Segundo, os impostos vão sim aumentar para muitos proprietários pessoa física. E terceiro, fazer um planejamento estratégico de como organizar o patrimônio deixou de ser uma opção e virou uma necessidade. E essa transparência toda nos deixa com uma última reflexão. Como o mercado imobiliário brasileiro como um todo vai se adaptar? Porque não estamos falando só de pagar mais ou menos imposto. Estamos falando de uma profissionalização forçada do setor. As regras do jogo mudaram. E, ao que tudo indica, mudaram para sempre.